estudantes do 7º ano do Liceu Paulo Freire. Vamos aí retomar nossas aulas à distância, né? Não que eu queira, mas é o que a circunstância nos faz, não é verdade? Então, começando aí essa semana do dia 4 ao dia 8, nossa revisão do primeiro bimestre, essa aula 1 aí. Essas aulas serão bem rápidas, bem simplificadas, bem genéricas, sim, genéricas, você gostando ou não, não é? A gente tem que generalizar isso aí para entender o contexto que estamos. A revisão do primeiro bimestre já foi dado em sala de aula, ok? Aqui é para a gente ter um contato para ver se está tudo certo aí com vocês. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá? Aula 1, revisão do primeiro bimestre. Os primeiros capítulos da apostila se trata do quê? Da transição da Idade Média para a Idade Moderna. Período de transição é um período confuso, né? É um período de instabilidade e adaptação. Todo período de transição na sua vida é assim também, não é? E você tem que lembrar que a história sempre está em transformação, sempre se transforma, se modifica, o pensamento de cada um faz a história, porque somos sujeitos históricos, não é? E a transição da Idade Média para a Idade Moderna, a gente viu no 6º ano, né? A crise do feudalismo, os renascimentos urbano-comercial, o renascimento cultural, não é? O surgimento de um novo grupo social num lugar onde não dá mais, não é? Um lugar ali que já está ficando sempre falando, estamos aonde? Na Europa Ocidental. Para o estudo da história, a gente tem que ter o quando, onde, ok? Quando estamos aí? Final da Idade Média, começo da Idade Moderna. Onde? Europa Ocidental, tá certo? Esses renascimentos, a formação do grupo, os burgueses, né? Sendo esse grupo social que nasce ali e é completamente diferente daquele sistema que eles estavam vivendo, né? Você renasce com o comércio, que antes estava aí meio fora dos cartazes, não é? Você volta a urbanizar, não é? E você tem os valores clássicos de volta. Quais são esses valores clássicos? Valores da cultura grego e romana, da Grécia e Roma. Quais são esses valores clássicos? Beleza, equilíbrio, harmonia, não é? Quando a gente fala clássico, é um nome que ganhou aí na posteridade. O grego não falava que ele era clássico. Esse nome vem depois, clássico, porque é o padrão, é o máximo ali. Nossa, esse cara isso é um clássico. Isso é o que deve ser seguido. São os valores grego-romanos, né? Que são aqueles valores onde o homem é o centro do universo. Ponto de vista do homem, não é? Antropocentrismo, humanismo, valorização das ações humanas, certo? Lembram disso? Falamos muito disso, não é? Lembrar sempre do papel da burguesia, que essa galera vai dar um trampo, né? Essa burguesia vai dar um trampo porque ela vai conseguir um poder econômico fantástico. E ele vai querer comercializar bem. Ele vai fazer acordos políticos e econômicos com a nobreza. Não porque a nobreza ama os burgueses, não. Eles têm diferenças de classe. O burguês, ele é do povão, né? Só que alguns conseguem ficar ricos. O nobre tem um sangue, família, né? Eles fazem acordos para que se levante a ideia da formação dos Estados Nacionais modernos. Falamos muito isso também, não é? Estados nacionais é o que a gente chama hoje aí das nações. Nações é um termo que vem bem depois. Mas por que a gente usa esse anacronismo? É para facilitar o nosso estudo. Então, ó, os Estados Nacionais modernos, o que aconteceu? A crise do feudalismo, não é? O rei
O rei começa a organizar a sociedade, a política e a economia. Não é? O rei começa a cobrar impostos dos burgueses. Não é? O burguês e o rei entram em acordo através do dinheiro do burguês, certo? Eu vou organizar o território, vou organizar a lei, vou organizar o imposto e vou ter o comando da força. Eu vou ter um exército, não é? Você tendo o comando do exército, da força militar, você organiza o local, não é? O Estado Nacional moderno, então, é o quê? É uma política absolutista. O poder na mão do rei. Ele faz o que quer, ele não é bem assim? Ele tem restrições. Ele governa com pessoas. Só que o foco dele é o quê? Manter em ordem essa sociedade. Certo? Ele é absolutista porque você vai ter vários tipos de reis absolutistas. De onde vem esse poder do rei? Que a filosofia fala muito isso, não é? Só que esse rei, o foco dele é a sociedade. É como organizá-la. E a palavra final é do rei, absolutismo. Na economia, o governo controla a economia na mão do Estado. Maior intervenção do Estado. Mercantilismo é aquilo que a gente falou. Balanço comercial favorável, protecionismo, metalismo. Os países da Europa precisam de metais preciosos e se espalham pelo mundo, esses europeus atrás disso, não é? Depois você vai ter uma série de colônias que vai ser inserida nesse contexto do mercantilismo. O primeiro passo para o capitalismo, não é? Absolutismo, política na mão de um líder, de um rei, do Estado. Mercantilismo, economia na mão do Estado, do rei, não é? E uma sociedade estamental de privilégios, não é? Uma sociedade que quem dita quem você vai ser é o seu sangue, é o seu berço, não é? É uma sociedade de estamentos, de grupos, de classes, de estamento. Você é nobre, você é do terceiro estado, você, não é? É uma sociedade que você sabe que é antes de nascer, vem do berço, sociedade estamental. Ok? Vimos 2 exemplos, França e Inglaterra, não é? Você quer saber o que é um Estado absolutista? É ir lá na França, não é? É ir lá na França da Idade Moderna e ver o que é. Olha essa foto, que chiquérrimo, o Luís XIV. Luís XIV, o Rei Sol, né? Pergunta lá pro Luís XIV. Quem manda aqui? Ele vai falar assim para você: o Estado sou eu, meu querido. É dele que emana o poder político da França, certo? Na Inglaterra a gente viu o Henrique VIII, né, que separa da Igreja Católica, cria a religião anglicana, religião dos nobres ingleses, né? Além do Henrique VIII se divorciar muito, ele se divorcia também do catolicismo, criando a sua própria, né? Para quê? Para concentrar o poder nele. Ele é um rei absolutista. Mas na Inglaterra tem um parlamento. Tem, mas a palavra final do rei. E esses 2 países começam a formar o Estado Nacional moderno logo após a Guerra dos 100 Anos, França e Inglaterra. Falamos também disso lá já. Nós falamos também na sala de aula a filosofia. Calma. Não vou entrar na filosofia tão especificamente assim, mas a gente tem que passar por isso, não é? Porque por que o rei vira absolutista? Por que ele é absolutista? Por que ele faz isso? Por que ele toma esse espaço todo? Você tem conhecimento, as respostas nos livros. E vários filósofos, considerados filósofos absolutistas, vão escrever por que o rei tem que mandar. A gente viu o Maquiavel, que escreveu O Príncipe, não é? Que ele vai comentar que o rei, o príncipe, o guia, o príncipe é o guia de todo político. Ele vai falar que o líder tem que aproveitar as oportunidades, que o líder tem que ter virtudes, que o líder tem que ser temido, porque se ama, a galera vai fazer o que quer com ele. E não importa o que você faça, se for pelo bem daquela sociedade, faça. É daí que sai o termo maquiavélico
E a famosa frase que não foi ele que escreveu: os fins justificam os meios. Não interessa o que você faz. Se a resposta for bem para aquilo, faça. Não é? Temos o Thomas Hobbes, escreve o Leviatã. O homem é o lobo do homem. Esse homem precisa de alguém para controlá-lo, senão ele vai se destruir. E o que é o Leviatã? É o Estado. Se você buscar na internet a capa do livro Leviatã, você vai ver que é um rei, não é? E ele segura a espada, segura um cetro, não é? O poder militar, né? O poder político. E o corpo do rei é formado pela sociedade. Busca lá na internet, faz esse favorzinho aí depois. Sai daí, Google, Leviatã, capa, tal. Vê esse reizinho que está aí do lado direito. O corpo dele é formado por vários homens. Por quê? Hein? Por quê? Por quê? É o contrato social. O Hobbes vai falar assim: a sociedade tem que dar um pouco da sua liberdade, ela tem que ser controlada para a sociedade não se destruir. Homem, o lobo do homem. O Estado é a proteção, a orientação de seu súdito. Tranquilo? Vimos aí, ó, Jean Bodin, que ele compara a sociedade com a família, né? E o rei com o pai. Não interessa, o que interessa é a palavra do pai. Não interessa se naquele momento é ruim, não é? Você escuta a palavra do pai. Você obedece a palavra do pai e faz. Tá certo? Então você tem que obedecer a palavra do rei e fazer o que o rei fala. Ah, mas eu não concordo. Mas é pelo bem, não é? É isso que o Jean Bodin vai falar aí. O líder é um poder indivisível. Certo? Comentamos também muito em sala. E esse aí que é o mais usado, que é a teoria mais usada, que é a teoria do Bossuet. Política inspirada nas Sagradas Escrituras. O rei, não é? O poder dele é um direito divino. A teoria do direito divino dos reis. Você questionar o rei, você está questionando a divindade. Você vai questionar a divindade? É uma pergunta para você. Você vai questionar a divindade? E aí? É isso que ele vai fazer, essa comparação. O poder do rei vem de Deus, tá certo? Jacques Bossuet. Um rei, uma lei, uma fé. No Estado Nacional moderno tem que ter um rei, este absolutista, uma lei que ele organiza, que ele fala como deve ser seguida, e uma religião. Certo? E aí você tem, então, essas monarquias absolutistas. Ok? Na Europa, vimos aí Portugal, vamos falar da Espanha, Inglaterra e França. Né? Este é o cenário político e econômico da Idade Moderna. Galera, essa aqui é a aula 1 de revisão do primeiro bimestre, falamos muito disso e são assuntos muito ligados, né? Então todo assunto a gente tem que retomar isso para a gente entender, tá? Lembrando, as aulas são mais simples, são simplificadas porque não tem o dinamismo da sala de aula, ok? Até a próxima aula. Muito obrigado. Abraço.